Zombicide Gear Up é um jogo cooperativo de 1 a 6 jogadores, lançado pela Galápagos Jogos, com mecânicas de virar e escrever e poderes variados. Então, vamos ao setup. Cada jogador pega um dos personagens disponíveis e ganha também uma dessas canetinhas com o apagador na ponta. Caso ele esteja jogando no modo de um jogador, ele vira a ficha para o lado de 1P. Caso o jogador esteja jogando no modo solo, ele também vai usar as cartas de companheiro, que são essas cartas azuisinhas com o smile na parte de trás. Ele vai tirar a carta do personagem que ele escolheu, embaralhar todas as outras e pegar 3 aleatórias. E essas vão ser as disponíveis para ele utilizar durante essa partida. Então a gente vai embaralhar as cartas de zumbi comum com a caveirinha preta, colocar no centro da mesa ao alcance de todos os jogadores, assim como as cartas da caveirinha vermelha dos zumbis especiais devem ser embaralhadas e colocadas também. Depois a gente vai escolher em qual dificuldade das disponíveis a gente vai querer jogar, desde fácil até pesadelo. Nessa cartinha de dificuldade aqui, cada dificuldade tem sempre 3 informações. A primeira dela aqui em cima é qual que é o spawn de zumbis iniciais. Nesse caso aqui, no modo fácil, são 2 caveirinhas pretas. No modo normal é uma dessa e uma dessa, e assim por diante. Então vamos dizer que a gente esteja jogando no fácil, a gente vai pegar aqui e vai comprar 2 cartas de zumbi de caveirinha preta para cada jogador e colocar no último espaço mais de cima daqui da sua ficha. O próximo é de que lado vai ficar a carta de spawn do turno. Se ele vai ficar do lado preto ou do lado vermelho. A gente vai pegar aqui a cartinha de spawn, dependendo do número de jogadores, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Vamos pegar aqui, por exemplo, a de número 3. E como a gente está jogando no modo fácil, ela vai ficar do lado preto virado para cima. Caso a gente esteja jogando no modo difícil ou pesadelo, ela fica com o lado vermelho. A gente coloca ela aqui do lado das cartas de spawn. E por último, a gente diz para que lado para cima vai ficar virada a ficha de chefão. A gente pode escolher de uma a quantas quiser fichas de chefe, e ela sempre tem 2 lados. O lado preto, que é usado só no modo fácil, e o modo vermelho, que é usado em todas as outras dificuldades. É recomendado para a primeira partida a Super Abominação. Então a gente vai deixar ela de lado por enquanto até a segunda parte. E por fim, a gente vai montar aqui o baralho de rodadas. O baralho de rodadas é representado por essas cartas de turno aqui. A gente vai embaralhar todas elas, eliminar uma para fora do jogo e posicionar eles numa linha de 9 cartas, uma atrás da outra, formando as 9 rodadas do primeiro turno. Então a gente vai fazer a mesma coisa com as cartas de entrada da primeira fase. A gente vai dar uma embaralhada nelas e vai começar a posicionar de trás para frente, sempre colocando uma embaixo de cada uma das cartas de turno, deixando só as 2 primeiras sem nada embaixo. Para economizar a mesa, depois de tirar a carta inicial, eu gosto sim de fazer um sanduíche com esses 2 tipos de carta aqui no centro da mesa, até que a gente forme um baralho completo com as 2 cartas aqui do topo. Eu só adiciono esse montinho aqui no centro da mesa para todo mundo ver. E para finalizar, a gente vai pegar aqui a cartinha que a gente usou para escolher a dificuldade do jogo e vai virar ela para o outro lado, transformando ela no auxílio de turnos. E ela vai ficar na frente do jogador, que vai ser escolhido como se fosse o líder da missão. O líder da missão, ele é o jogador inicial e ele também é utilizado para fazer, que é o jogador que vai fazer as escolhas mais difíceis, caso alguém esteja meio travado e não saiba o que fazer durante a partida. Zombicide Gear Up é dividido em 2 fases de 9 turnos cada um, totalizando 18 turnos, com o objetivo de derrotar o chefão o mais rápido possível. Então, vamos ver cada uma parte do turno. A primeira fase do turno é a fase de Revelia. Revelia é a próxima carta de turno. Com isso a gente vai pegar aqui o baralho de turno e vai revelar a carta do topo. Cada carta tem até 3 informações. A primeira delas é qual arma está disponível para ser usada nessa rodada. Nesse caso aqui é a verde. Ele pode ser verde, amarela, azul ou então a vermelha. O segundo são quais tipos de zumbis vão se movimentar na fase da marcha dos zumbis, que é a fase 4.
E por último a gente tem esse smilezinho aqui de cima, que ele é só utilizado na fase, caso a gente esteja jogando com o modo solo. Caso tenha o símbolozinho do smile, a gente vai poder utilizar um dos nossos companheiros. Então, revelada essa carta, a gente vai para a segunda fase, que é a fase do ataque. Ative as armas da cor revelada, que nesse caso aqui seria a verde. Em seguida, os sobreviventes podem gastar balas para arriscar espaços únicos de PV. Para fazer o ataque, o jogador vai ver qual que é qual que é a arma da rodada, nesse caso a verde. Vai ver qual que é o símbolo que eu tenho que desenhar daquela arma, que está representado aqui do lado do desenho da arma. Eu posso flipar, espelhar ou girar essa forma do jeito que eu quiser. E eu tenho que escolher um dos zumbis para desenhar ela. O desenho nunca pode ultrapassar essas linhas brancas aqui, ou seja, eu não poderia desenhar esse T, por exemplo, um espaço aqui, um espaço aqui, um espaço aqui para fora e um para cá. Ele tem que ser desenhado inteiramente dentro da linha branca. E eu também não posso desenhar num espaço que eu já tenha desenhado anteriormente, ou seja, se eu já tiver, eu não poderia fazer isso daqui e pintar novamente esse espaço, caso ele já tenha sido pintado num turno anterior. Cada zumbi pode ter até 3 símbolos especiais. O símbolo da bala, o símbolo do escudo e o símbolo desse asterisco vermelhozinho aqui, que é o de dano. Sempre que quando eu desenhar uma forma, eu acabar pintando uma bala, eu vou circular uma das balas aqui que estão na minha ficha do personagem. Sempre que eu acabar pintando um escudo, eu vou fazer a mesma coisa e circular um dos meus escudos. Caso eu não queira ou não possa desenhar essa forma por completo em nenhum dos meus zumbis, eu posso escolher por simplesmente desenhar um quadradinho que tiver em qualquer zumbi meu, ao invés de desenhar essa forma aqui. Então, depois de ter desenhado a forma da arma da rodada atual, eu posso escolher se eu quero ou não gastar as minhas balas. Quando eu gasto uma bala, eu posso riscar ela dali, ou então simplesmente apagar da minha ficha, e eu posso pintar um quadradinho qualquer de qualquer zumbi que eu tenho. Vai lembrar que os zumbis que eu utilizo a minha bala não precisa ser necessariamente os zumbis que eu ataquei nesse turno. Eu posso atacar qualquer zumbi que eu tenha na minha frente utilizando as minhas balas. É importante também prestar atenção que algumas armas têm alguns poderes especiais. O poder especial descritivo de cada carta tu encontra aqui na parte do lado do teu personagem. Durante essa fase também, se tiver o smilezinho nessa carta, significa que tu pode usar uma das cartas de companheiro. Tu vai escolher uma das 3 cartas que foram sorteadas de companheiro, vai ver qual que é o jeito de ataque dele, realizar ele nos zumbis e depois virar ele virado para baixo. Essa carta ela é desvirada no início da segunda etapa. Depois da fase do ataque, a gente tem a fase de melhoria. Para cada zumbi morto na frente do sobrevivente nesse turno, esse ganha uma melhoria. Quando um zumbi tiver com todos os espaços da sua ficha pintados, significa que a gente matou ele e ele está fora do jogo. A gente vira ele virado para baixo e coloca ele na frente da ficha daquele sobrevivente. E com isso, aquele jogador pode escolher uma das melhorias das armas para fazer. Ele pode escolher qualquer arma para fazer a melhoria, não precisa ser a arma da rodada, mas ele tem que primeiro fazer a primeira melhoria para depois poder fazer a segunda. Ele não pode simplesmente escolher fazer direto a segunda melhoria. O que faz cada melhoria, o jogador encontra aqui na parte do lado também, do lado do símbolo do personagem dele. Então vamos dizer que eu matei 2 zumbis, eu posso escolher fazer essa melhoria e essa daqui. Depois da fase de melhoria, a gente tem a fase da marcha dos zumbis. Cada zumbi das velocidades reveladas avança um setor na rua em direção ao sobrevivente. Uns zumbis que já estiverem no primeiro setor da rua atacam os sobreviventes. A gente vai ver qual que é o símbolo de zumbis que vão andar nesse turno, que a gente puxou dessa carta. Nesse caso, os zumbis com 2 setinhas. E todos os zumbis que tiverem aquele número de setinhas que saiu na carta vão se mover um espaço em direção ao jogador. Ou seja, eles vão descendo os espaços da rua. Então os zumbis podem ter 1, 2 setinhas ou os 2 movimentos. Isso significa que esse zumbi vai mover em todos os turnos praticamente. Já que as cartas de movimentação podem fazer mover os zumbis de 1 seta, 2 setas ou de 1 e 2 setas.
Os zumbis só não se movem caso a carta esteja esse X aqui, significa que nenhum zumbi vai se mover naquela rodada. Então nesse caso aqui os zumbis com 2 setas vão se mover um espaço. Não tem limite de zumbis que podem ter em qualquer um dos espaços. Caso o zumbi já esteja no último espaço disponível e ele precisa se mover um para frente, ele não se move e o jogador vai tomar dano igual ao número de asteriscos não pintados que tem naquele zumbi. Então, por mais que esse zumbi tenha 3 asteriscos, 1, 2 e 3, eu já pintei um deles, eu diminui um dano que eu vou levar. Então, quando esse zumbi me atacar, eu só vou tomar 1 de dano e 2 por aqueles 2 asteriscos ali. Sempre que eu for tomar dano, eu posso escolher se eu quiser simplesmente tomar aquela quantidade de dano, ou eu posso riscar um dos meus escudos ao invés de tomar 1 ponto de dano. Então, nesse caso aqui, eu vou riscar um do meu escudo e vou perder 1 de vida. Depois do zumbi ter realizado o ataque, ele simplesmente permanece naquele espaço e não sai. A não ser que ele tenha alguma habilidade especial. E por último, a gente tem aqui o entrada/chefão. Revele e resolva a próxima carta de entrada/chefão, se houver. Em seguida, se estiver na segunda rodada, o chefão avança até o próximo sobrevivente no sentido horário. A gente vai pegar aqui o baralho de turnos e vai ver. Caso nas 2 primeiras rodadas, a gente simplesmente vai revelar ela e depois a gente vai revelar a próxima carta de turno. A partir da terceira rodada, depois da gente revelar a carta de turno, tem uma carta de spawn. Cada carta de spawn ela tem do outro lado um número A, B ou C, que a gente vai comparar aqui com a carta de spawn atual. Nesse caso aqui, no spawn A, vai abrir 2 zumbis da caveirinha preta, ou seja, 2 zumbis normais. Esses zumbis são puxados do baralho e a gente coloca eles aqui no centro da mesa para todo mundo ver. E depois os jogadores podem discutir entre si quem que vai pegar qual zumbi. Um jogador pode inclusive pegar todos, porque não tem limite de quantos zumbis um jogador pode ter. Quando um jogador pega os seus novos zumbis, ele coloca ele no primeiro espaço disponível da sua rua, ou bem de cima ali. Depois de realizar todas as etapas desse turno, os jogadores simplesmente recomeçam por cima até que o baralho de turnos termine. Com isso começa a segunda fase. Quando começar a segunda fase, quaisquer companheiros que sejam utilizados no modo solo voltam à ativa, ou seja, podem ser utilizados novamente. E a gente vai montar novamente o baralho de turnos, mas dessa vez com as cartas do chefão. A gente vai de novo embaralhar essas daqui, tirar uma delas para fora do jogo e fazer uma fileira no fim da mesa, começando pelo fim pelas cartas de número 2 e depois indo para as cartas de número 1. Novamente deixando as 2 primeiras do topo sem nenhum par. Assim formando o novo baralho de turnos. Os zumbis que estiverem presentes nos tabuleiros dos jogadores permanecem igual, só que com a diferença que o jogador que for o líder da missão, ou seja, que tiver a cartinha aqui de resumo, vai receber a ficha do chefe. Ele é colocado aqui na frente daquele jogador. Agora, toda vez na fase 2 de ataque, o jogador que tiver o chefão na sua frente pode querer atacar ele com a sua forma, ou então com as suas balas. Para fazer isso, ele vai simplesmente fazer o seu desenho em cima da cartela do chefão, usando as mesmas regras de não poder desenhar fora da linha branca e também não poder fazer um desenho em cima de um desenho que já tenha sido feito. E na fase do entrada/chefão, a gente vai revelar uma carta de chefão se disponível. As cartas de chefão podem ter 3 tipos. Elas podem ativar o poder do chefe, podem dar um spawn de mais zumbis, podem fazer um ataque normal ou ataque com os asteriscos azuis também. O poder de cada chefão está demonstrado nesse quadradinho aqui. Nesse caso da super abominação, ele destrói 2 escudos do jogador que ele tiver na frente. Os spawns funcionam exatamente do mesmo jeito das outras cartas. Os danos amarelinhos, o jogador vai somar todos os asteriscos amarelos que não tiverem sido pintados da super abominação e o jogador atual vai tomar aquela quantidade de dano. O mesmo acontece com os asteriscos de ataque especial aqui, o amarelo e o azul. O jogador também vai somar os asteriscos azuis dos chefes. Esse dano vai para o jogador normalmente, podendo riscar os seus escudos caso ele tenha, senão ele simplesmente vai tomando o dano na sua vida.
Caso um jogador pinte o último quadradinho de vida em qualquer momento do jogo, todos os jogadores perdem e a partida se encerra. Depois do chefão ter dado o dano, ele simplesmente passa ao próximo jogador em sentido horário, que agora ele vai ser o novo dono do chefe. Caso os jogadores consigam pintar todos os quadradinhos do chefe antes que o baralho de turnos chegue ao final, eles conseguem ganhar. Caso o baralho termine antes dos jogadores conseguirem terminar de pintar todo o chefe, eles perdem. Então, essas aqui eram as regras do Zombicide Gear Up. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários o mais rápido, deixem nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o like. E se ainda não for inscrito no canal, se inscrevam, que isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. E se você for de Porto Alegre região e quiser testar tanto o Zombicide Gear Up quanto uma grande variedade de jogos, passe aqui na X, links na descrição. É isso pelo vídeo de hoje, até a próxima.